Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV após um hiato quase tão grande quanto o da quarta edição da Copa do Mundo. Sim, amigos, estamos de volta falando daquele jogo que você não deve ter visto, mas conhece como se estivesse lá. Mas antes, é fundamental aquele like para fortalecer os conteúdos praticamente diários do canal. Este episódio, mais do que todos, necessitou de muita leitura, cautela e paciência, já que eu tive que reescrever o roteiro 3 vezes para não virar uma série da Netflix. Então compartilhe e apoie mais vídeos como esse. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No episódio anterior falamos do clima hostil a qual a Europa já se encontrava, a mágoa dos sul-americanos, o despertar da seleção brasileira, enfim. Se não assistiu, recomendo que assista antes desse. E é justamente em 1938 que a história de 50 começa a ser contada, já que no mesmo ano a FIFA, apesar de não definir oficialmente, encaminhou as candidaturas para a sede de Alemanha e Brasil para as suas duas próximas Copas do Mundo. Pois bem, creio que até os mais desavisados já sabem o que deu errado para que este roteiro não fosse seguido. Iniciada em 1939, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado já visto no planeta, matando entre 50 e 70 milhões de pessoas nos campos de batalha, além da destruição física e econômica de diversos países no mundo, principalmente na Europa, palco principal desse conflito. Foi durante esse período, aliás, que a sede da FIFA se mudou para a Suíça, já que com a iminente invasão alemã à França, Jules Rimet temia que Hitler tomasse a entidade, assim tendo poder sobre a sua preciosa taça. Felizmente, em 1945 a guerra teve fim e com a crescente expectativa para o retorno de eventos esportivos internacionais, em 1946 a FIFA abriu as suas portas para as candidaturas da próxima Copa do Mundo. Com a Europa em estado de reconstrução e vários outros países ainda pagando as contas da guerra, o Brasil foi o único a se candidatar e em 1948 foi nomeado de forma oficial como palco da quarta edição da Copa do Mundo. A notícia foi recebida com euforia em nosso país. A boa campanha em 1938 e a enorme popularização do futebol na nossa terra foi vista como a chance de solidificar o Brasil como potência no esporte. Porém, a importância que era dada a 50 ia muito além do que a esportiva. Na época, nosso país começava o seu intenso processo de industrialização, visto com muito otimismo por todos, que depositavam ali a esperança de ver o Brasil como uma grande potência. Aliado isso à importância que o futebol já exercia na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, uma Copa no Brasil era a chance de mostrar aos europeus o crescimento econômico e social da nossa nação. A primeira medida veio ainda em 1948. Se o Uruguai construiu o místico Estádio Centenário para a Copa de 30, os brasileiros estavam dispostos a uma grandiosidade ainda maior: construir o maior estádio do planeta. E após 2 anos de muito cimento e viga, nascia o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. Com uma capacidade máxima de 200 mil pessoas, pode ser considerado na história como o nosso Coliseu. Além do Maracanã, o Independência, a Vila Capanema, o Estádio dos Eucaliptos, a Ilha do Retiro e o Pacaembu foram os palcos dos Jogos da Copa. Mas se por aqui tudo se resumia em entusiasmo e investimento, na Europa foi necessário muito jogo de cintura da FIFA para motivar a galera. A razão desse clima, claro, ainda era a guerra, que por mais que tivesse terminado, ainda deixava marcas sociais e econômicas na pele de quem sofreu com ela. Como estratégia política, a FIFA eliminou da Copa todos os países que representaram o eixo durante a guerra, com exceção da Itália, que pelo mérito de atual campeã, teve a sua vaga assegurada. Porém, o trágico acidente aéreo que matou os jogadores do Torino em 1949 fez com que os atuais detentores do título viessem com uma seleção enfraquecida, já que boa parte da base italiana vinha do time de Turim.
A saída de importantes nações da entidade foi suprida com a inclusão da Inglaterra. Considerados inventores do futebol, os ingleses não enxergavam na Copa do Mundo algo que merecesse atenção, preferindo focar em competições exclusivamente europeias ou britânicas. Pois é, amigos, guardem isso que eu acabei de falar, pois lá na frente terá consequências. Bom, agora indo à perguntinha clássica. E o Brasil? Bom, do Brasil eu já falei, mas da seleção ainda não. O avanço da profissionalização do futebol iniciado na década de 30 começava a render frutos por aqui, com clubes cada vez mais estruturados e propiciando um espetáculo cada vez melhor, o que, obviamente, trazia mais e mais torcedores. E com cada vez mais pessoas querendo consumir o futebol, nascem os jornais especializados no Brasil. Agora, ao invés de reportagens de 4 ou 5 linhas, folhas inteiras falando exclusivamente de bola, assim dando a oportunidade para o surgimento de jornalistas e cronistas dedicados a falar e escrever somente sobre futebol. Profissionais como Nelson Rodrigues e Mário Filho são alguns dos pioneiros dessa célebre área. E esses frutos também eram colhidos pela seleção. Exemplo disso foi a conquista da Copa América em 1949, título que o Brasil não ganhava há 27 anos. Liderados pelo treinador Flávio Costa, o time teve poucas mudanças para o de 50, tendo como destaques a lenda Nilton Santos, o matador Ademir, os meias Jair e Bauer e o mestre Zizinho. E nesse ritmo de festa por aqui foi se definindo a quarta edição da Copa do Mundo. 16 seleções se classificaram, porém, com as desistências de Escócia, Turquia e Índia, apenas 13 viajaram para o Brasil. Por sugestão da CBD, a FIFA mudou o regulamento. Agora, ao invés de jogos mata-mata, a competição contaria com 2 fases de grupos. A primeira funcionando como uma preliminar, onde o campeão de cada chave definia os representantes do quadrangular final. A mudança no formato inicialmente não agradava tanto a FIFA, porém era extremamente válida, pois evitava a frustração de seleções que viajavam por semanas de navio e acabavam eliminadas logo no primeiro jogo. No dia 24 de junho de 1950, o sonho começou e muito bem, após Jair, Baltazar e Friaça 2 vezes fazerem a festa dos mais de 80 mil pagantes que foram ao Maracanã verem o Brasil golear o México na abertura da Copa. Porém, logo os recém-criados cadernos de esporte tiveram o que cornetar. O empate em 2-2 contra a Suíça no Pacaembu foi visto como vergonhoso para a imprensa brasileira, com críticas vindo principalmente de jornais cariocas, que acusaram o treinador Flávio Costa de montar uma escalação paulista para puramente fazer média com os torcedores locais. O resultado ficou ainda pior após a notícia da segunda vitória da Iugoslávia, que os colocavam na primeira colocação do grupo, assim ameaçando a classificação brasileira. Mas por bem, ou por mal, foi apenas um susto. No jogo decisivo, um tranquilo 2-0 para o Brasil, com mais de 140 mil pessoas assistindo. Nos outros grupos, Suécia, Espanha e Uruguai também se classificaram, mas foi o jogo entre Inglaterra e Estados Unidos que merece destaque por aqui. Lembra que eu disse lá atrás que a Inglaterra meio que desdenhava da Copa do Mundo e da FIFA por considerar o futebol britânico superior e blá blá blá? Pois bem, após vencer o Chile por 2-0, os inventores do futebol enfrentariam os Estados Unidos, que veio à Copa simplesmente para não fazer desfeita, já que não tiveram sequer tempo para preparar uma seleção, contendo em todo elenco apenas um jogador profissional. E foi no dia 29 de junho de 1950 que o futebol pregou uma das suas tantas peças, onde os auto-intitulados donos da bola perderam para um time formado por trabalhadores e operários, no que ficou conhecido como Milagre de Belo Horizonte. Curiosamente, esse acontecimento não é tão famoso por aqui, mas aos curiosos ele rendeu até filme. The Game of Their Lives, ou Duelo de Campeões, como foi chamado no Brasil, foi lançado em 2005 e retrata essa que foi uma das maiores zebras da história do futebol. O filme ainda conta com Tim Vickery atuando como locutor inglês da partida.
Mas voltando aos classificados, Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai foram à reta decisiva, onde o Brasil começou atropelando. 7-1 em cima da Suécia e 6-1 frente aos espanhóis. Esse jogo, aliás, marcado pelos mais de 150 mil torcedores no Maracanã, entoando o canto de Touradas em Madrid, famosa marchinha da época. Por sua vez, os uruguaios não convenciam, 2-2 contra a Espanha e uma suada vitória em cima da Suécia com o gol salvador de Míguez, que restando apenas 5 minutos, deu possibilidades matemáticas para o Uruguai ser campeão. Porém, naquela altura, as chances de título da Celeste pareciam ser somente matemáticas mesmo. Uma maioria esmagadora de jornais já estampavam em suas capas fotos e manchetes que saudavam os campeões do mundo. Pessoas do país inteiro queriam autógrafos ou qualquer atenção daqueles jogadores que entrariam para a história. E principalmente, políticos, antes mesmo da final, invadiam a concentração para discursar e obter apoio daqueles heróis nacionais. Minutos antes da grande decisão, Ângelo Mendes de Moraes, prefeito do Rio na época, discursou em pleno Maracanã. O governo da cidade do Rio de Janeiro já fez sua parte construindo este belíssimo estádio. Agora é a hora dos campeões mundiais cumprirem com a sua parte também. Apesar dos números oficiais apontarem para algo entre 170 e 180 mil, estima-se que mais de 200 mil pessoas foram ao Maracanã naquela tarde de 16 de julho e, contrariando as expectativas, não viram um passeio brasileiro. Mesmo que criando as melhores chances, a garra uruguaia fazia de um jogo que para muitos deveria ser fácil, duramente brigado, levando assim o 0-0 para o segundo tempo. Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, Friaça estampou a alegria na geral, abrindo o placar para a seleção brasileira. Porém, os uruguaios seguiram acreditando e Didia, fazendo jogada individual pela direita, encontrou Schiaffino livre para empatar. Apesar de muito se dizer que o empate uruguaio teria calado o Maracanã, muitos registros contam que mesmo com o gol sofrido, os torcedores continuaram apoiando, até porque o empate ainda dava o título ao Brasil. Mas tudo mudou quando restavam apenas 10 minutos para o fim. Em jogada idêntica do primeiro gol, Didia, quando todos esperavam mais um cruzamento para Schiaffino, chutou quase sem ângulo, fazendo a bola entrar no único espaço em que ela poderia entrar. Aquele gol de Didia aos 34 do segundo tempo calou muito mais do que um estádio, sendo surpresa até mesmo para Jules Rimet, que no momento já descia das tribunas para preparar a premiação para a seleção brasileira e acabou não vendo o gol do título uruguaio. Felizmente não tivemos uma catástrofe no Maracanã, chegando até a haver aplausos aos uruguaios por parte de alguns torcedores brasileiros. O sentimento que ficou mesmo naqueles 200 mil torcedores foi o de perplexidade e, posteriormente, tristeza. O próprio Didia, anos após a conquista, afirmou que enquanto os jogadores uruguaios comemoravam o título pela cidade, acabaram por se sentir mal e até mesmo culpados por serem campeões, já que para onde eles olhavam só viam lágrimas. O choque do Maracanazo acabou sendo responsável por várias mudanças drásticas na nossa maneira de fazer e ver futebol. Uma delas foi a extinção do uniforme branco e azul da seleção brasileira, que desde 1930 eram as cores principais da nossa camisa nas Copas. Mas tristeza à parte, pode-se dizer que a Copa foi um sucesso? Diferentemente das últimas edições europeias, não se via no Brasil tensões políticas com outras nações, o que obviamente contribuiu muito para a criação de uma atmosfera positiva para o evento. Essa foi a primeira Copa a contar com os números de camisa visíveis em todos os uniformes. A numeração estampada nas costas não foi uma novidade em 50, já que várias equipes já faziam uso desse recurso, mas foi a primeira Copa onde faziam parte do regulamento.
Mais uma vez, um brasileiro liderou a lista de artilheiros, Ademir, que também acabou sendo eleito o craque melhoral, uma eleição não oficial para o jogador brasileiro preferido entre os torcedores. Ademir foi eleito com mais de 5 milhões de votos. Para vocês terem ideia da importância do futebol no Brasil, em outubro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil com 3,8 milhões de votos. Didia, o nosso eterno carrasco, faleceu no dia 16 de julho de 2015, exatamente 65 anos após o Maracanazo. E como o título do vídeo destaca, 1950 também é responsável pela popularização do nosso fetiche de procurar culpados e apedrejá-los. Alguns culparam o Oba-Oba, outros a preparação, o treinador, mas foram os jogadores os que mais sofreram. Acabaram marcados por jornalistas e torcedores como bundas moles e tiveram que conviver com essa mancha por todas as suas carreiras e alguns por todas as suas vidas. Porém, nos esquecemos que o futebol é tão fascinante por justamente ser o esporte mais democrático e mais imprevisível, onde o baixinho pode vencer do alto e vice-versa. Nos esquecemos também que os uruguaios, até 1950, tinham uma história mais rica do que nós no futebol, além de ser muito boa equipe, tanto que uma série de jogos preparativos antes da Copa chegou a vencer o Brasil por 1-0. Aparentemente tiramos poucas lições de 50, apesar que uma em especial viria a ser aprendida 8 anos depois. Bom galera, vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado e não hesite em prestigiar o vídeo se você assistiu até aqui. Não esqueça também de conferir as recomendações e referências na descrição, caso queira se aprofundar sobre o assunto. E um especial é o livro Dossiê 50, que eu li nas vésperas da Copa de 2014 e é um dos responsáveis pelo meu fascínio sobre a primeira Copa no Brasil. Ele conta com artigos da época e relatos de todos os jogadores que estiveram em campo, além de jornalistas e grandes personalidades que presenciaram a história. Entre eles, Mário Jorge Lobo Zagallo, que trabalhou durante a final como soldado da Polícia do Exército com 18 aninhos de idade. Outra referência importante desse episódio, claro, é a trilha sonora recheada de clássicos do choro brasileiro. Quem quiser saber mais, descrição do vídeo. Enfim, grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!